som que está no ar. Vem curtir, vem sonhar, vem vibrar, que a energia vai rolar. Transaraguaia FM. Emoção, vibração, com muita descontração. Alegria e alto astral, na melhor programação. Mais música, mais diversão pra você. Alegria e alto astral, na melhor programação. Transaraguaia FM. Na nossa rádio, tá todo mundo sintonizado, só falta você. Tá todo mundo sintonizado, só falta você. Atenção para o toque de 3 segundos. O programa a seguir é de total responsabilidade de seus idealizadores. Começa a partir de agora o programa Momento Apaiano. Aqui você poderá conhecer mais sobre todas as ações e atendimentos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mozarlândia, APAI. Muito bom dia a você e a todas as famílias assistidas pela APAI de Mozarlândia. Agora são 10 horas e 34 minutos. Está no ar o programa Momento Apaiano, na apresentação de Thaís Neves. Estaremos trazendo para você que é ou não uma pessoa com deficiência mental ou intelectual, informações sobre todo o trabalho que a APAI de Mozarlândia exerce em nosso município. Hoje estaremos entrevistando a psicóloga da APAI, Suliane, falando um pouquinho sobre os serviços de saúde oferecidos na APAI de Mozarlândia. Agora são 10 horas e 35 minutos. Bom dia, Suliane. Seja muito bem-vinda ao programa Momento Apaiano. Bom dia, Thay. Bom dia, Thaís, e bom dia também para todos os ouvintes da Transaraguaia FM. Então, como a senhora está? Tudo bem, acabei de sair de uma reunião agora de logística da APAI. Estamos aqui para informar para a população de Mozarlândia sobre os trabalhos da APAI. A APAI em 2023 tem algumas novidades e hoje, como você falou, os assistidos da APAI e também toda a população de Mozarlândia tomará conhecimento a respeito dos serviços da APAI, principalmente no que se refere aos serviços de saúde, né? Estamos com uma clínica nova e sabemos que a APAI tem muito para contribuir aqui no município. Entendi. E a Suliane, né, nossa entrevistada de hoje, ela é formada na Universidade Católica de Brasília. Além de psicóloga, ela é neuropsicóloga. Não é isso mesmo, Suliane? Sim. Então, conta um pouquinho da história da senhora pra gente. Eu tenho formação em psicologia, né, como você falou, e eu atuo há 2 anos aqui na APAI de Mozarlândia, né? Então, assim, na inauguração que nós tivemos na APAI a semana passada, inclusive uma pessoa citou isso, né, que eu também me sinto muito honrada, porque eu faço parte da história da APAI, né? Eu não somente trabalho lá, mas eu me sinto uma pessoa lisonjeada, privilegiada por fazer parte dessa história, né, da APAI aqui em Mozarlândia, uma instituição, né, uma entidade que é tão importante quando se trata em relação ao direito da pessoa com deficiência. Quais são os serviços de saúde que a APAI de Mozarlândia está oferecendo no exato momento? No momento, a gente oferece o serviço de assistência social, fisioterapia, fonoaudiologia, musicoterapia, psicologia e terapia ocupacional. É importante ressaltar que, assim,
como a APAE, né, ela nasceu para garantir os direitos da pessoa com deficiência, os serviços que a APAE oferece aqui no nosso município, qual a relevância, né? Qual a importância quando a gente fala a respeito disso? Porque às vezes a comunidade ela ainda não compreende, porque nós temos serviços também ofertados pela prefeitura, né, pelo SUS, serviços de psicologia, de fisioterapia, de fonoaudiologia, mas, né, o que difere os serviços da APAE é que são serviços, né, esses serviços eles são oferecidos de uma maneira permanente, né, ou seja, essa é a necessidade, porque vamos entender assim, né, Thaís, uma pessoa que sofre um acidente, ela vai fazer um tratamento de fisioterapia e ela vai se reabilitar e aí logo essa vaga vai surgir para uma outra pessoa. E a pessoa que é assistida pela APAE, né, ela é uma pessoa que tem uma deficiência permanente. Então, o que acontece? Ela vai precisar das terapias ao longo de toda a sua vida. E aí, o que aconteceria, né? Assim, por exemplo, a vaga dessa pessoa não poderia ser ocupada por uma vaga de uma outra pessoa. Então, o município, né, assim, a prefeitura não conseguiria oferecer esse tratamento, né? Que é o que acontece em várias cidades que não têm a APAE. Então, por isso que a APAE, ela é uma grande conquista aqui para o município. Gostaria de relatar aqui, né, para os nossos ouvintes, o quão gratificante, né, e os ganhos que a gente tem com esse trabalho. Porque antes de ter a APAE, as pessoas que tinham deficiência, elas iam fazer as terapias em outra cidade, que na cidade mais próxima aqui era a cidade de Goiás Velho. Então, o que acontecia? As famílias, elas saíam, em média, 4 horas da manhã aqui do município, e elas iam fazer as terapias em Goiás e elas passavam o dia todo. Então, vamos entender, né? Às vezes é uma criança autista, uma criança que tem algum tipo de deficiência múltipla. Então, essa criança, ela teria que ir toda semana, em alguns casos 2 vezes na semana. E aí, isso dificulta, por quê? Porque como eu estou trazendo aqui, não é uma questão de um tratamento que seria mensal ou anual, é algo que é permanente. Então, olha o ganho que a gente tem quando a gente tem todas essas terapias aqui na APAE, né? É isso mesmo, por causa que também nem todas as famílias assistidas pela APAE têm a condição de estar levando para outra cidade, né? Sim, tem os gastos com alimentação, porque veja, né? Às vezes é uma criança, e mesmo quando não é uma criança, né? Porque a APAE não atende só o público infantil, né? A gente contempla todas as etapas do ciclo de vida, ou seja, o público da criança, o adolescente, o adulto e o idoso. Mas como o nosso público é a pessoa que tem deficiência intelectual, às vezes é uma pessoa que às vezes vê uma coisa e sente vontade de comer aquilo. Então, por mais que a mãe às vezes prepare e leve um lanche, às vezes chega ali, a criança ela vê um salgadinho, vê uma coisa e quer comer aquilo ali. Então, isso também acaba gerando um gasto para a família. E isso que eu estou trazendo aqui para você não é uma fala aleatória, né? Porque, como eu disse, eu comecei lá atrás com a APAE. Então, esse era um relato, né, que eu ouvia muito dos pais. Toda essa complexidade, né? Ou seja, todas essas dificuldades que eles tinham. Algumas mães começaram, inclusive, a desenvolver transtornos de ansiedade em relação também a essa viagem que elas faziam, né? Também ouvi muitos relatos em relação a isso. Então, assim, eu volto a dizer, é um ganho, né? Que às vezes, né, só reconhece ou então só sabe quem tem uma pessoa com deficiência na família, quem tem um filho que precisa dessas terapias. Então, vamos para o intervalo. Na sequência, a gente vai dando continuidade. Aí a Suliane vai estar informando a todas as famílias assistidas e que não são assistidas ainda, como recorrer a esses serviços de fisioterapia e atendimentos. Tá bom? De
Divulgação nas redes sociais da APAE, comentando, curtindo, seguindo e compartilhando as postagens das páginas do Instagram, TikTok, Pinterest, Telegram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube e do site da associação, para que nossa instituição consiga parcerias com empresas privadas, para que possamos ampliar o atendimento da pessoa com deficiência. Agora em Mozarlândia são 10 horas e 43 minutos. Voltamos com o programa Momento Apaiano. Estamos entrevistando a psicóloga Suliane. Como estávamos falando, Suliane, como as famílias podem estar recorrendo à ajuda e aos atendimentos? Então, né, Thaís, o protocolo de atendimento na APAE é assim. Se você, né, que está nos ouvindo, percebe que seu filho ele tem algum tipo de deficiência, né? O que acontece? Você não precisa ter um laudo médico para você ir até a APAE. Você pode procurar o serviço social da APAE e informar, né, que você tem essa suspeita. Aí o que vai acontecer? A assistente social da APAE vai fazer uma visita domiciliar, né? Ou seja, vai até a sua casa e aí, com base em algumas observações que ela for fazer, uma entrevista, uma análise que ela fizer do caso, ela vai encaminhar para a equipe multiprofissional da APAE. Quem é essa equipe multiprofissional da APAE? Tem a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga e a psicóloga e também a fisioterapeuta. E aí, o que acontece? Nessa equipe, ela vai fazer um trabalho que a gente chama de triagem, né? Então, ela vai fazer várias perguntas, elas vão avaliar a questão do desenvolvimento da criança. E aí, quando elas percebem algum atraso, elas vão encaminhar para um especialista, que geralmente é um neurologista, né? Que é aonde ele vai diagnosticar se essa criança ou pode ser um adolescente, se ele tem algum tipo de deficiência ou não. E é importante, né, enfatizar aqui, assim, que esse é um protocolo que não é... A APAE, ela não tem essa autonomia de escolher, né? É algo que já vem lá da federação. A gente sabe que a APAE é uma entidade, né? E a gente tem que respeitar tudo isso, os protocolos de atendimento. E eu gostaria de falar aqui a respeito disso, porque, assim... Às vezes a gente está vendo que a pessoa tem uma deficiência, né? Eu como psicóloga, eu falo isso. Às vezes eu vejo que a pessoa tem uma deficiência, mas ela não tem um laudo. E isso impede que a gente faça o atendimento, né? Porque a gente precisa comprovar. E esse laudo, ele não pode ser feito por um médico clínico geral, por exemplo. Né? É crime você ir até um médico e o médico laudar o seu filho como autista, né? Enfim, qualquer outro tipo de deficiência, né? Sendo que ele não é um especialista adequado, tá certo? Então, a gente faz esse trabalho e aí vai pro neurologista. Também eu gostaria de informar aqui, né, para a comunidade, que todo esse trabalho, todos esses especialistas, né, que a APAE requer, custa caro, né? Assim, custa muito caro. Um neurologista é caro para o município, ele é caro para a APAE. A gente ofereceu, né, um trabalho com um neurologista, fez um trabalho aqui que ajudou muito, né? Muitas pessoas que procuraram a APAE que não tinha ainda um diagnóstico, a APAE conseguiu por meio desse tratamento, né? Desse serviço. E só que no momento a gente não está dispondo de um neurologista, né? A APAE, a gente está trabalhando para isso, buscando recursos, porque a gente sabe da importância. A importância de manter um profissional deste nível lá dentro, né? Sim, além de muito caro, é difícil para poder ter acesso a um neurologista aqui dentro de Mozarlândia, né? Sim, e sem contar, né, que assim,
quando a família, né, percebe que há um atraso nesse desenvolvimento e quando a criança não é diagnosticada, né, a gente fala quando ela não tem uma intervenção precoce, isso pode gerar uma série de complicações, né, de atraso no desenvolvimento, o que ocorre, né, uma não qualidade de vida na vida dessa pessoa. Então, é por isso que é importante, quanto mais rápido, né, a gente fala em termos de diagnóstico precoce, quanto mais precoce for o diagnóstico, né, mais eficaz vai ser o tratamento e melhor a qualidade de vida para aquela pessoa. Vai ser mais fácil a compreensão, né, da pessoa também, naquele caso dela, se começar desde o início de criança, não vai ter tanta aquela descriminalidade de si mesmo por ter Isso aquele tipo de deficiência. Vai facilitar a questão da aceitação, né? Porque é isso que a APAE também trabalha. A gente trabalha com autonomia, né? Para que essa pessoa com deficiência, ela entenda, né? Ela é uma pessoa diferente, sim, né? Esse é o princípio da inclusão. É a gente reconhecer que a gente tem diferença, que a gente tem limitações. Mas isso não diz, né, que a gente seja inferior às outras pessoas. Entende? Não é isso, mas nós somos pessoas diferentes. Não adianta a gente pensar que nós somos todos iguais. Quer dizer o quê? Uma pessoa, né, uma criança que ela tem uma dificuldade de aprendizagem, é claro que ela vai requerer um apoio, né, um atendimento especializado, principalmente na escola, né? Então, a APAE, ela iniciou, né, para garantir os direitos das pessoas com deficiência e ela tem uma ação não só na saúde, mas ela tem um foco para garantir os direitos que são previstos lá na Constituição, que é o quê? Assistência social, saúde e educação. Então, a gente, né, trabalha para garantir esses direitos previstos lá na Constituição. Eu falo a gente assim, enquanto instituição, né, enquanto APAE, a gente não quer ir além, a gente não inventa nada, né? Assim, pessoa com deficiência, ela tem que ter isso. Não, a gente trabalha de acordo com as leis que existem, né? Com as leis que existem, como que eu poderia dizer? Que asseguram esse direito da pessoa com deficiência. Né, que elas têm direitos, né? Algumas, por exemplo, a questão da prioridade, né? A criança que ela tem autismo, ela tem prioridade na fila de atendimento. Então, a gente, enquanto APAE, a gente trabalha em função disso, de garantir esses direitos. Porque é por meio do direito que a gente se torna cidadão, né? E é o que você estava colocando. E o que significa essa palavra cidadão? É a gente saber, né, que a gente tem deveres, mas que a gente também tem direitos. Sim, a maioria das famílias da APAE não conhecem todos os seus direitos, né? Não tem conhecimento do que ela pode, às vezes tá sofrendo uma infração em seus direitos que ela nem tá sabendo. Está sendo recusado um professor auxiliar na sala para um aluno que tenha alguma dificuldade em aprendizagem. Também é uma infração de direito, né? Sim. E atualmente, né, a APAE, hoje eu vim aqui falar a respeito do serviço de saúde, né? Mas a doutora Yuna, ela teve aqui uns dias atrás e ela falou a respeito disso. Então, a APAE também, né, conta com assessoria jurídica para nos orientar em relação a isso, né? Eu falo, a gente não quer brigar com ninguém. O que a gente quer, né? O que a APAE quer? A APAE, ela luta por uma sociedade mais justa, entende? Porque com uma sociedade mais justa, todos nós ganhamos com isso, né? E às vezes, eu percebo isso, que as pessoas, elas desconhecem muita coisa, né? E é por isso que a gente está aqui propagando isso. Às vezes a pessoa estaciona um carro em frente a uma rampa e ela não percebe que ela está não só infringindo talvez uma lei, um código de trânsito, mas assim, aquilo ela está impedindo o direito de ir e vir de uma pessoa, né? De uma pessoa com deficiência. É muito importante a questão da autonomia, né? Você poder ir e vir de um lugar. Nós temos pessoas cadeirantes aqui na nossa
na nossa sociedade, aqui na nossa comunidade, que elas reclamam muito a respeito disso, né? Assim, e falando assim no termo de direitos, né? Não existe nenhuma lei ainda aqui municipal, né? Que faça com que a gente atue de uma maneira mais coesiva, né? Em relação a isso, assim, punindo as pessoas. Não existe. Então, a nossa forma de trabalhar enquanto APAE é conscientizando essas pessoas, né? Fazendo uma empatia, se colocando no lugar do outro. Uma questão aqui que eu gostaria de falar também, falando dessa questão da inclusão, né? A respeito, assim, você que está nos ouvindo agora, não trate uma pessoa com deficiência como se ela fosse uma criança, né? Considere que ela tem as etapas também da vida, né? Então, assim, qual que é a melhor forma da gente tratar uma pessoa com deficiência? É com respeito. E quando a gente não sabe, a gente pode perguntar para aquela pessoa, né? O que eu posso fazer para te ajudar? Porque isso também é um relato, né? Que a gente ouve bastante. A pessoa com deficiência é como se ela não tivesse o direito de ter o ciclo dela de vida, né? Como se ela parasse na infância. E não é assim. A pessoa com deficiência, ela é uma adolescente, ela é uma pessoa adulta e depois ela é um idoso. Então, a gente precisa respeitar isso também. A gente não pode pegar, né, a questão da deficiência e colocar tudo no mesmo barco, digamos assim. Tem as especificidades, né? Cada pessoa, mesmo, por exemplo, eu tenho um filho que é autista, mas eles todos não são iguais, né? Assim como nós todos somos diferentes, as pessoas com deficiência, embora elas tenham ali o mesmo CID, mas elas têm as especificidades delas também. Entendi. Então, deixar também informado as formas do pessoal, dos nossos ouvintes, tá ajudando a APAE, né? Com doações também, né? Sim, né? Você que está aí nos ouvindo, que quer ajudar, que quer contribuir com a APAE, eu costumo dizer assim, que todo mundo pode ajudar a APAE. Você pode ser um voluntário da APAE, você pode curtir as redes sociais da APAE, né? Acessar o site, que depois a gente vai deixar aqui. Se você quiser entrar, né, em contato com a rádio, a gente vai deixar aqui. Daqui a pouco a Thaís vai passar o número de telefone também de contato da APAE. E você pode ajudar a APAE, ser um contribuinte mensal, ser um contribuinte anual. Tem várias formas de ajudar a APAE, né? Às vezes doando roupa novas ou usadas. Então, várias formas, né? E no momento, eu gostaria de deixar aqui em aberto que a gente está precisando de doação lá para a APAE, para os nossos assistidos, porque é assim, a logística do atendimento, para as pessoas compreenderem, né? Às vezes a pessoa vai, né, leva um filho, ela chega na APAE 7 horas da manhã, e às vezes ela vai sair lá da APAE 10h30 da manhã, porque a criança, ela faz todas essas terapias que eu falei, né? Psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia, meia hora cada atendimento. Então, ela vai sair de lá 10h30 da manhã. E nem todos, às vezes, conseguem também tomar o café de manhã. Aí, a APAE está com um projeto para a gente servir também um lanche para essas crianças, para essas famílias que vão, né? Essas pessoas, né? Porque não são só crianças. A maioria dos nossos assistidos são crianças, né? Mas aí a gente está com esse pedido aqui também para a população. E também para que a população conheça, né? Vá até a APAE. Daqui a pouco também a Thaís vai passar o endereço, né? Quem quiser fazer uma visita ali na instituição, pode ir, pode conhecer o nosso trabalho, tá de portas abertas. E também eu gostaria de já fiz esse pedido e também agradecer. Se a APAE existe hoje aqui em Mozarlândia, é porque ela contou com a ajuda de muita gente, né? Do poder público, da sociedade em si. Muita gente contribuiu. Não vou citar nomes aqui, porque com certeza eu ficaria muito tempo aqui falando, né? Sobre a dedicação de cada pessoa que ajudou a APAE e ajuda até hoje. Por isso que eu digo, né? A APAE, ela é um sonho
que se tornou real, né? E quando a gente vai ali, que a gente vê aquelas crianças, o encantamento delas, tendo aqui todos aqueles serviços ali, com os brinquedos, né? Na clínica nova, a gente vê o brilho, a gente vê a alegria deles ali. E é uma conquista de todos nós. Isso mesmo. A alegria no olhar deles, né? Na forma deles agirem, né? Então, agora, chegando ao fim do nosso programa, vou deixar aqui o número de contato, que é o WhatsApp, e também é número para estar fazendo ligação, que é o 0800 504 0162. Lá você vai estar podendo conversar com os nossos atendentes. Eles vão estar informando a todos vocês ouvintes sobre a forma de doação, site ou qualquer outra dúvida que vocês tiverem. Se vocês também tiverem que ir lá na nossa central de atendimento, ela fica localizada na Rua São Paulo, número 780, em frente à prefeitura. Lá você vai conhecer o nosso espaço de trabalho, nossos profissionais, os nossos assistidos. É muito interessante, gente, para vocês que não conhecem. Vai lá, faz uma visitinha pra gente, vocês vão ser muito bem recebidos por todos os nossos profissionais, tá bom? Então agora são 10 horas e 59 minutos, chegamos ao fim do nosso programa Momento Apaiano. Então na próxima semana, nosso entrevistado será, na verdade nossa entrevistada, né, será a senhorita Lucélia Marina, a nossa nova psicóloga da APAI de Mozarlândia, que estará trazendo mais informações sobre os infoprodutos oferecidos pela APAI. Então, assim encerramos nosso programa. Agora, só a despedida da nossa querida entrevistada Suliane. Dá um tchauzinho para os nossos ouvintes, Suliane. Eu agradeço essa oportunidade aqui, tá, Thaís, de estar esclarecendo, né? Falando sobre a APAI, e um abraço para todos, em especial para todos os assistidos da APAI. Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima sexta-feira, dia 17, às 10h30 da manhã. Muito obrigada a todos vocês, ouvintes do Momento Apaiano. O programa Momento Apaiano, que vai ao ar toda sexta-feira, das 10h30 às 11 horas. Nos siga nas redes sociais, APAI Mozarlândia. Transaraguaia FM. Você está na FM Transaraguaia, a rádio popular do Araguaia, Mozarlândia, Goiás. Cria bem, é mais saúde pro seu gado. É suplemento mineral de qualidade, tecnologia, confiança e tradição. Cria bem, é o gado mais bonito, mais pesado, mais saudável, mais nutritivo. Cria bem, desde 1971, o suplemento mineral do seu gado. Cria bem, enriquece quem alimenta. Você viu? Você vê até isso aí, você já está começando a entender. 98684-4004. Comparação, não. Melhorou demais. Até isso aí a Thaís já começou a entender melhor de não dá